É um grande prazer estar com os meus amados irmãos nessa noite para meditarmos na palavra de Deus a respeito da escatologia, portanto, a ciência dos acontecimentos futuros. E nós vamos colocar como título nesta noite: Jesus vem. Nós aguardamos a volta de Jesus a qualquer momento. E eu quero ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o 12, para a nossa meditação, nós nos basearmos nesta passagem. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, nós queremos tratar a respeito da vinda de Jesus, que era um desejo dos tessalonicenses. Eles esperavam Jesus para aqueles dias. Inclusive, ensinaram para eles, deturpando, portanto, sobre este assunto, de que Jesus estava muito próximo, Jesus viria naqueles dias deles. Então, o apóstolo Paulo escreveu exatamente para dizer que não era assim. Eles teriam que aguardar, primeiramente, a manifestação do iníquo. O anticristo, portanto, iria preparar o caminho, e havia um que fazia com que ele não se apresentasse, que é o Espírito Santo. Então, não era o momento deles esperarem a vinda de Jesus ainda. É para eles aguardarem mais um pouco, que Jesus não estava tão perto como diziam, porque muitas coisas iriam acontecer e eles deveriam, portanto, se preparar para partirem para a eternidade através da morte, mas não do arrebatamento, que não seria naquele momento. Mas, na atualidade, nós entendemos que estamos às portas da vinda de Jesus. Ele nos deixou sinais que estão se cumprindo a cada dia. O mundo, portanto, está, como poderíamos dizer, de cabeça para baixo, dando-nos, portanto, o sinal de que a vinda de Jesus é iminente. Então, a vinda de Jesus, na atualidade, ela é desacreditada, porém aguardada por centenas de milhares de cristãos espalhados pelo mundo. A segunda vinda de Jesus é uma promessa bíblica que está prestes a ser cumprida nos dias de hoje. Inclusive, nós temos o hino da harpa, que nós cantamos, o hino 300. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até que a luz da manhã raiar. Então, nós vemos em várias passagens bíblicas Jesus falando a respeito da sua vinda.
Ele diz, portanto, em Marcos, que é, portanto, o evangelho mais sintético, que eu gostaria de ler, portanto, essa passagem de Marcos, capítulo 13, ele nos diz o seguinte sobre a sua vinda. Marcos 13, 32 ao 37. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Então, os 4 evangelhos, Jesus, portanto, fala a respeito da sua vinda, e lemos essa passagem contida em Marcos, porque é a mais sintética de todas. Os anjos também confirmaram a volta de Jesus. Quando, da ascensão de Jesus, os discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras, presenciando a subida dele para a glória. Os anjos apareceram e disseram aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A segunda vinda de Jesus é a mais próspera promessa, portanto, a maior promessa para os salvos. Nós vemos exatamente Tito escrevendo, podíamos ver aqui a passagem de Tito, no capítulo 2, versículos 11 ao 15, que nos diz, portanto, Tito a respeito da vinda de Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, diz-nos o seguinte, nessa passagem, portanto, de Tito. Um minutinho só, deixa nós localizarmos aqui Tito. Tito, no capítulo 2, versículos 11 ao 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala isto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, nós vemos a segunda vida de Jesus será realizada em 2 fases. Jesus já veio a primeira vez, quando nasceu, viveu conosco, realizou o seu ministério durante 3 anos, deu a sua vida por nós, ao terceiro dia ressuscitou, 40 dias após a sua ressurreição, ele ascendeu ao céu, e agora a nossa esperança, a nossa certeza absoluta é de que ele vai voltar para vir nos buscar. Então, nós vemos a sua segunda vida em 2 fases. Ele veio a primeira fase para os seus, portanto, para o arrebatamento. E a segunda fase da segunda vinda, ele virá com os seus, para estabelecer o milênio. Nós vemos, portanto, essas 2 fases realizadas. A primeira, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja eu considero o maior momento da história da igreja, porque ela vai exatamente fazer com que realize o dia de Cristo. Jesus deu a sua vida por nós, está lá na eternidade, intercedendo por nós, lá no trono de glória, intercedendo por nós junto ao Pai.
mas aguardando o momento de vir nos buscar, para que se concretize, portanto, o dia de Cristo, o dia em que ele vai contemplar o auge da obra que ele realizou lá na cruz do Calvário, quando ele verá todos os salvos reunidos. Aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e juntos subiremos ao seu encontro nos ares, quando ele nos conduzirá para participarmos das suas bodas, portanto, das bodas do Cordeiro. E nós vemos sobre este dia, aqui em Isaías, capítulo 26, versículos 19 ao 21. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, porque esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Então, nós aguardamos a qualquer momento, agora sim, nos dias atuais, mediante todos os acontecimentos que temos contemplado, e que Jesus está às portas para vir nos buscar, exatamente para estabelecer na face da terra a grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. É por isso que Jesus virá nos buscar, estaremos com ele 7 anos, e depois ele retornará para encerrar a grande tribulação. Então, essa sua volta visível, essa segunda fase da segunda vinda de Jesus, ela será visível. Todos os olhos o verão. E ele vem exatamente para dar cabo à grande tribulação, prender Satanás e lançar no lago ardente o falso profeta e o anticristo, e estabelecer, portanto, o milênio. Nós vemos, portanto, que a expectativa da volta de Jesus deve inspirar, impulsionar cada cristão a uma vida santa e agradável a Deus. O que nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, o que o apóstolo Paulo diz, portanto, aquela mesma igreja que nós nos baseamos nela para a leitura oficial. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ele nos diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar prontos, de prontidão, conforme nós lemos lá em Marcos, capítulo 13, nós devemos vigiar e aguardar e não sermos surpreendidos no dia glorioso da vinda de Jesus. Nós teremos, portanto, o encontro do Senhor, ou o encontro com o Senhor. Este momento será o arrebatamento, que será realizado em um abrir e fechar de olhos, conforme nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, nos diz assim, portanto, o texto: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, os que dormem no Senhor ouvirão soar da trombeta, ressuscitarão primeiro, e nós, na sequência, seremos transformados e juntos cantaremos o hino da vitória, subiremos cantando o hino da vitória e iremos ao encontro de Jesus lá nos ares.
Devemos, portanto, estar vigilantes. O que nos importa, portanto, é estarmos vigilantes, observando os acontecimentos atuais. O apóstolo Paulo disse, portanto, aos Tessalonicenses lá atrás, que as coisas iriam acontecer, haveria manifestação do anticristo, primeiramente, e Jesus não viria naqueles dias como eles esperavam, porque tudo isso iria acontecer, os sinais que iriam se cumprir. Mas os sinais já estão se cumprindo, nós estamos diante desse momento trágico na história da humanidade, que é essa pandemia, apesar de que no século passado ela também se manifestou, mas agora foi como uma chave dizendo-nos que observemos estes acontecimentos e estejamos prontos para o dia glorioso da vinda de Jesus. Então, Jesus recomenda que no capítulo 24 de Mateus, o versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, nós devemos estar prontos, vigilantes e dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Nós vemos, portanto, que para a vinda de Jesus irá se manifestar o império da maldade, na sequência. E nós vemos hoje muitas entidades secretas que trabalham em prol desse governo que virá, que eles chamam de a nova ordem mundial. Então, eles falam também de uma nova era, uma era que virá, que eles chamam de Aquários, em que nesta era haverá paz, haverá tranquilidade, haverá saúde, haverá felicidade. Portanto, a mentira de Satanás. Tudo aquilo que eles dizem que vai acontecer será o inverso, será o maior sofrimento que a humanidade já teve, a grande tribulação, como Jesus disse, que nunca houve e nem haverá depois. Então, este império de Satanás é exatamente a manifestação da trindade satânica, que é Satanás, o falso profeta e o anticristo. E este momento nós chamamos de grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, portanto, em um período de 7 anos, será iniciado na Terra esse momento marcante chamado de grande tribulação. São 21 castigos determinados por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Nós vemos exatamente nos capítulos 6 ao 16 do Apocalipse. Todo esse espaço do livro, do 6 ao 16, registra estes 21 castigos que virão. Portanto, 7 selos, abertura dos 7 selos, depois o toque das 7 trombetas e, na sequência, o derramamento das 7 taças. Jesus disse, portanto, que não houve e nem haverá depois da grande tribulação sofrimento igual a este, que nós vemos, portanto, em Marcos, no capítulo 9, aliás, no capítulo 13, versículo 19, de Marcos 13, 19, ele nos diz, portanto, naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Então, nós vemos esse grande sofrimento que a humanidade passará, que não houve nem haverá. Nós passamos, portanto, nesse momento, como que um protótipo do que vai acontecer. Nós estamos diante dessa pandemia, muitos já perderam suas vidas, muitos irmãos nossos já partiram, mas estão com Jesus. Jesus, portanto, determinou esse momento para chamar os seus, que estão com ele, e logo mais voltarão para nos somar conosco e juntos servirmos ao Senhor, estarmos juntos com o Senhor eternamente. Então, nós vemos que, mediante a manifestação de Jesus nos ares, que é o momento do arrebatamento, é a primeira fase da segunda vinda de Jesus, então os dois vão se manifestar.
o anticristo, primeiramente, na sequência, o falso profeta, e usados por Satanás, eles regerão o mundo durante 7 anos. Então, nós vemos agora a manifestação do anticristo. Inicialmente, após o arrebatamento da igreja, ele irá se manifestar. E nós vemos entidades secretas, como já dissemos, que estão trabalhando para a manifestação do anticristo. Existe entre eles, ou entre elas, estas entidades secretas, o chamado Clube de Roma, e nós falaremos a respeito do trabalho que o Clube de Roma está realizando. Além do Clube de Roma, outras entidades que trabalham diuturnamente, preparando o mundo para o governo do anticristo. E ele não pode se manifestar, porque o Espírito Santo ainda está com a igreja, conduzindo a igreja. Então, no momento em que a igreja for trasladada pelo Espírito Santo e entregue a Jesus nos ares, fica o caminho aberto para ele se manifestar. Apesar de que o Espírito Santo é Deus, ele permanecerá presente, porque ele é onipresente. Mas a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo encerra-se, e as pessoas que tiverem que ser salvas durante a grande tribulação será mediante a fé em Jesus. Precisam ter convicção de que ficaram por não estarem preparadas, mas não podem perder a fé. E darão, se for possível, as suas próprias vidas, como muitos serão martirizados após o arrebatamento da igreja. Mas todos eles serão salvos pela fé. Vão ter um momento antes da segunda volta de Jesus, da segunda fase da segunda vinda de Jesus, eles ressuscitarão também para somarem conosco e voltarmos juntos para Jesus estabelecer o milênio. Então, nós vemos aqui em Daniel, ele registra a manifestação do anticristo no capítulo 9, versículos 27, aliás, 25 ao 27. Diz-nos assim, portanto, a passagem: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nós vemos as 70 semanas de Daniel, 69 já foram cumpridas, portanto, esse período foi dividido em 3 partes. A primeira parte de 7 semanas, que correspondem a 49 anos. Esses 49 anos foram exatamente o que os judeus tiveram para reconstruírem Jerusalém, reconstruírem os muros de Jerusalém com muita dificuldade. Depois, no dia que os muros foram inaugurados, eles contaram 62 semanas, até o dia da morte de Jesus, completaram-se mais 62 semanas, somando as 7 primeiras, são 69 semanas, e Deus segurou o cronômetro do seu relógio. No momento em que Jesus deu o brado e disse: está consumado, Deus segurou, portanto, o cronômetro, o relógio desse tempo está parado, e a qualquer momento, no exato momento do arrebatamento da igreja, Deus reativará o relógio para completar a última semana das 70. Então, já se cumpriram 69 e falta uma semana, que vai se cumprir nesse exato momento do arrebatamento da igreja, quando se manifestarão os dois, o anticristo e o falso profeta.
E até o Clube de Roma declara, um grande representante do Clube de Roma declara que no momento em que os ETs, eles dizem, portanto, que a Terra será invadida por ETs. Quando os ETs invadirem a Terra e tirarem da face da Terra muitos habitantes, de imediato, dentro de uma hora, no máximo uma hora depois, o grande irmão, portanto, que eles chamam também de Big Brother, esse programa que é feito mundialmente sobre o Big Brother, que significa o grande irmão, já é preparando o mundo para recebê-lo, o grande irmão. E diz que dentro de uma hora, depois que os ETs invadirem a Terra e levarem muitos habitantes da Terra, o grande irmão se manifesta e começa a governar o mundo. Será, portanto, o governo mundial, através dele, o anticristo. Nós vemos até uma certa verdade no que eles declaram a esse respeito, porque os anjos são extraterrestres. Eles não são, portanto, terrestres, eles são celestiais. E Jesus vai mandar os anjos que ocupem os 4 cantos da terra para nos direcionar até os ares, para sermos entregues a Jesus e seguirmos para as bodas do Cordeiro. Não serão estes ETs que eles mostram através, portanto, de filmes e documentários, como aqueles verdadeiros monstros, mas são os anjos de Deus que virão, que são, portanto, invisíveis aos nossos olhos, mas que serão visíveis no momento do arrebatamento somente para nós, e eles nos conduzirá e nos entregará nas mãos de Jesus, porque eles receberão esta incumbência de virem à terra para nos conduzir ao Senhor. Então, nós vemos essa manifestação do anticristo, o surgimento dele, portanto, nós vemos em Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 ao 10. Diz que ele é a besta que surge do mar. Então, esse surgir do mar significa surge do meio político. Então, eles estão trabalhando, a esquerda está dominando o mundo, eles estão trabalhando para substituir todos os países que são governados pela direita, eles estão pressionando para que sejam governados pela esquerda, exatamente para que haja um consenso de todos eles, para, de boa vontade, de bom grado, entregarem nas mãos do anticristo o governo mundial. Então, nós vemos essa tendência, este grande sinal da vinda de Jesus. O mundo está marchando para o socialismo, o mundo está marchando, já é comunista, os comunistas estão tentando dominar através dos governos da esquerda o mundo, estão preparando, portanto, o mundo para a manifestação dele. E o governo mundial será entregue nas mãos dele, ele governará todas as nações durante os 7 anos da grande tribulação, que será o ressurgimento do Império Romano, que a gente vai falar também sobre o ressurgimento do Império Romano. Nós vemos na sequência também a manifestação do falso profeta, no capítulo 13, versículos 11 ao 18. Ele sai agora do meio da terra, ou seja, do meio das religiões. Há um movimento também na atualidade chamado ecumenismo, que trabalha várias entidades secretas, inclusive o Conselho Mundial de Igrejas, trabalhando pela reunificação das religiões, para que também não haja tanta dificuldade para o falso profeta, que vai estabelecer uma única religião na face da terra, e o objetivo é que todos adorem o grande irmão. Fará a imagem do grande irmão, essa imagem vai falar, e o mundo será governado pelo anticristo, que será assessorado pelo falso profeta, conforme diz fala Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 ao 18. Apocalipse 13, 11 ao 18. Na segunda fase da segunda vinda de Jesus, tanto o anticristo como o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Então, 7 anos depois,
Jesus voltará triunfante, virá vitorioso. E conforme diz Apocalipse, capítulo 19, ele é o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19. É, portanto, uma linguagem simbólica, que ele vem acompanhado por vários cavaleiros em cavalos brancos, referindo-se, portanto, a nós. É uma linguagem simbólica, o Apocalipse é um livro simbólico, e ele vem e ele se identifica, portanto, porque está escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vencerá o anticristo, que ele sai, portanto, conforme registra Apocalipse, capítulo 6, ele é o cavaleiro do cavalo branco também, daqueles 4 cavalos, ele é o primeiro cavaleiro do cavalo branco, que sai para vencer. E ele será vitorioso durante os 7 anos da grande tribulação, mas será derrotado por Jesus, o outro cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19. Jesus irá, portanto, derrotar o anticristo e estabelecer o milênio. Os dois, portanto, tanto o anticristo como o falso profeta, eles serão transformados, serão, portanto, detidos, e Jesus vai transformá-los de mortais, porque eles são mortais, e serão transformados em imortais. Eles alcançarão instantaneamente a imortalidade para que sejam lançados vivos no lago de fogo e não morram em consequência do lago de fogo, mas que gritem, gemam. Eles sofrerão, portanto, dia e noite, com choro e ranger de dentes. Serão lançados vivos. Então, a expressão da Bíblia, lançar vivos, significa que Jesus vai transformá-los de mortais em imortais e já vão ser lançados no lago de fogo, como que inaugurando o inferno. Os dois, portanto, irão inaugurar o inferno. O fogo do inferno existe, mas não há ninguém lá no momento. Está aguardando o momento de ser inaugurado. E os dois serão lançados, como eu disse, por Jesus, quando o inferno será inaugurado. E Satanás ficará preso durante 1000 anos. Também há um propósito de Deus de prendê-lo. Deus poderia muito bem lançá-lo já também no fogo do inferno, como lançou os dois. Mas Deus tem um propósito e, no final, a gente quer, em uma breve palavra, dizer porque Satanás não será lançado juntamente com os dois no lago de fogo. Então, nós vemos no Apocalipse, capítulo 20, aliás, 19 e 20, exatamente registrando esse momento em que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, 19 e 20 do Apocalipse. Nós podemos ler aqui rapidamente para confirmar. Apocalipse 19 e 20. Diz-nos assim, portanto, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, vivos. Eles não morrerão, não serão lançados como mortos, mas vivos para sofrerem já a eternidade no fogo. Nós vemos Satanás preso, no capítulo 20, versículos 1 e 2, diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, este será preso por 1000 anos, exatamente no decorrer da grande... Aliás, desculpa, no decorrer do milênio. O propósito de Satanás ficar preso durante 1000 anos é porque durante o milênio haverá muita abundância, haverá felicidade, prosperidade, saúde. As pessoas terão o maior prazer de viver nesse período. As pessoas viverão a idade da árvore. Morrer com 100 anos de idade seria um jovem. Muitos vão chorar por um senhor que vai falecer com 100 anos de idade e dizerem, mas era muito novo. Era um jovem com apenas 100 anos de idade. Porque nesse período o homem viverá
a idade da árvore. No entanto, o propósito de Deus é o seguinte: ele quer provar à humanidade. As nações, portanto, todas estão reunidas com o só propósito de adorar a Deus. Todos são adoradores de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Todo mundo vai conhecer a Deus, todo mundo vai adorar a Deus, todo mundo vai ouvir a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. O governo de Jesus é o governo do Messias, governando o mundo, mas Satanás será solto para que Deus possa provar a humanidade. Assim como Deus provou o homem e a mulher, Adão e Eva, lá no jardim, quando desobedeceram, Deus vai provar à humanidade se, em troca de todo o benefício que recebeu, se ela permanecerá fiel ou se vai rebelar-se contra Deus. E quando Satanás for solto, ele vai seduzir as nações a se juntarem com ele para guerrearem contra Deus. Será, portanto, a rebelião. A humanidade vai se rebelar contra Deus. E jamais Deus perderá essa batalha. Ele é Deus, é o Todo-Poderoso. Satanás, então, será derrotado. Todos os que se juntaram com ele serão também derrotados. Todos serão mortos. Na sequência, haverá a ressurreição final e haverá o julgamento do trono branco, em que Satanás e todos estes que aderiram à rebelião e todos os que morreram no decorrer da história, que foram ímpios, não creram em Deus, não aceitaram a Jesus como Salvador, rejeitaram a oportunidade da salvação, todos estes, então, serão lançados, juntamente com Satanás, no lago de fogo, onde viverão eternamente. Todos eles transformados da mesma forma que foram o anticristo e o falso profeta. Todos transformados para que tenham a vida eterna, não a vida de gozo, mas a vida de dor, de choro e de ranger de dentes, onde viverão eternamente. E nós, os salvos, estaremos ao lado de Jesus, quando haverá um novo céu e uma nova terra, e para nós será o céu, estamos ao lado de Jesus. Onde ele estiver, nós estaremos juntos, conforme ele mesmo disse. Onde eu estiver, estareis vós também. Então, eternamente estaremos ao lado de Jesus. Então, para encerrar, portanto, eu quero falar rapidamente sobre a nova ordem mundial, esse movimento, portanto, que fala a respeito da vinda do Cristo para os judeus e para eles do grande irmão, como eles chamam o Big Brother, e esse programa é realizado exatamente para conscientizar as pessoas a respeito dele. O Clube de Roma, portanto, é uma entidade secreta que trabalha em prol do estabelecimento da nova ordem mundial. Eles dizem que a Terra será dividida em 10 regiões. É exatamente o que a Bíblia diz, que ele governará sobre 10 reinos. Eles dizem as 10 regiões. E até dividiram já as 10 regiões. Eles colocaram como primeira região o Canadá, Estados Unidos e México. Como segunda região, a Europa Ocidental. Terceira, Japão e as ilhas adjacentes. Quarta, Austrália e Nova Zelândia. Quinta, Europa Oriental. Sexta, América Latina, portanto, incluindo América do Sul e América Central. A sétima, a África do Norte e o Oriente Médio. A oitava, a África Principal. A nona, o Sul e o Sudeste da Ásia. E a décima, a Ásia Central. Então, esta é a proposta do Clube de Roma. Já o mundo dividido em 10 partes, 10 regiões. Haverá um líder, portanto, sobre cada região, que vai prestar conta ao anticristo, que vai governar o mundo todo. E o anticristo também representa o ressurgimento do Império Romano. Nós vemos que já se passaram 6 impérios sobre a face da Terra. O primeiro império foi o egípcio, depois veio o assírio, o terceiro, o babilônico, o quarto, o medo-persa, o
quinto, o grego, o sexto, o romano, e o sétimo será o império do anticristo. É o ressurgimento do Império Romano. O Império Romano, portanto, naquela estátua que Nabucodonosor sonhou, que representa, portanto, todo esse período da história humana, ela tem os pés de barro e ferro, exatamente essa mistura do satânico com o humano. Não dá liga, portanto, é um governo de muito sofrimento, de muita dor, porque não existe a liga entre o satânico e o humano, conforme será esse governo do anticristo. Nós observamos, portanto, que Nabucodonosor ficou atônito quando viu uma pedra pequena que foi jogada sem aparentemente ser de uma mão e derrubou a estátua, tornou-a, portanto, em pó. O vento levou e aquela pedra cresceu, ocupou todo aquele espaço, exatamente para dizer que aquela pedra é Jesus. Aquela pedra vai ocupar o lugar desses reinados, desses impérios, e a humanidade, portanto, que viveu durante o milênio, estará ao lado de Jesus durante o milênio. Aqueles que forem infiéis a Jesus por causa da rebelião provocada pelo anticristo serão mortos, mas todos os salvos estarão com Jesus eternamente, e ele será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, foi um grande prazer estar com os irmãos nesta noite, ministrar essa palavra sobre a escatologia, os acontecimentos futuros, e peço desculpa aos irmãos, porque eu sou marinheiro de primeira viagem, eu tive muita dificuldade aqui, mas estamos às ordens. Creio que na outra vez nós iremos nos apresentar melhor, com mais carinho e com mais dedicação. Obrigado, pastor André, pela oportunidade, meu amado. Estamos às ordens.